E aí, pessoal, tudo bem? Eu tenho boas notícias pra vocês. Em breve eu estarei arrumando a iluminação. Aí não vai ficar com essa cara aqui lavada, com essa iluminação péssima que a gente tem nesse canal. E vai ficar muito melhor, eu pelo menos espero que fique. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre sublimação, sobre música e sobre jogos no geral. No vídeo de ontem eu falei sobre psicologia com vocês e eu fiz um vídeo falando sobre a questão do vício. E a gente conversou um pouco sobre por que as pessoas elas ficam viciadas em certas coisas, né? O que pode desencadear, né, o comportamento de um vício. Óbvio que se você for analisar de uma maneira mais profunda vai ser algo extremamente complexo para você entender, mas eu acho que foi uma boa base para a gente conversar e começar a expandir um pouco mais a nossa visão sobre a psicologia especificamente, né? Então hoje a gente vai falar sobre transtorno mental e a gente vai falar também sobre sublimação, que é uma coisa muito importante na psicologia e às vezes a gente nem sabe, né, como que isso funciona, mas isso influencia demais na nossa vida. Bom, como você sabe, se eu gostei, ajuda muito esse vídeo de canalzinho a continuar crescendo, então pode deixar aquele gostei maroto no começo do vídeo e não esqueça de se inscrever no laboratório. Aliás, a gente não tá no laboratório, não esqueça de se inscrever no Professor Dark para você não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui. Talvez uma vez por dia, não sei como vai ser, mas tô gostando bastante de fazer esse conteúdo pra vocês. Bom, vamos lá. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre sublimação, e sublimação pode parecer algo meio estranho, ou muitas pessoas vão pensar que é evaporação da água, mas não tem nada a ver com isso. Quando a gente fala de sublimação, a gente está falando sobre pegar a energia que a gente tem, né, e dar direções diferentes para ela, né? Pense assim, uma pessoa que tem muito prazer, né, quando ela toca música, quando ela faz desenhos, quando ela cria conteúdo artístico, né? Esse prazer, de onde ele vem, né? Se você for analisar na teoria do Freud, né, se você for descer lá embaixo, sabe, tipo no ponto 1, daqui vai surgindo uma árvore, raízes que vão se tornando outras coisas e vão se crescendo, entendeu? Então 1, 2, aí vai se tornando 4, 8, 16, 32 e vai crescendo cada vez mais. Então, imagine assim, o que é esse ponto em comum? O que é esse ponto zero? De onde vem? Bom, essa é a energia sexual da pessoa, né? Na teoria do Freud, né, a pulsão sexual é muito importante, né, pro id, pro inconsciente. E a pulsão sexual é basicamente o prazer sexual, né? Se a gente puder analisar. Então, o prazer primário que a pessoa tem é esse, e conforme você vai evoluindo na sua vida, esse prazer ele vai tendo outras direções, né? Por exemplo, quando você tem muito prazer por fazer um texto, escrever uma coisa, ou desenhar alguma coisa, ou fazer, sei lá, outras coisas, né? Que não seja só a questão sexual, muitas vezes você tá pegando essa ideia do prazer sexual, você tá direcionando ele para outros lugares, entendeu? O nome desse processo de pegar esse prazer sexual e dar uma direção diferente para ele. Então, por exemplo, prazer sexual vai evoluindo para outras coisas, aí chega até o ponto aqui em cima e se transforma, por exemplo, em música. Você gosta muito de tocar música, entendeu? Coisas artísticas no geral. O nome que se dá para essa direção é a sublimação. Só que tem uma coisa interessante, né? Porque conforme você tem, né, por exemplo, você é reprimido sexualmente durante a sua vida, e na nossa sociedade a gente é muito reprimido sexualmente, por mais que a pessoa fale, não, você tá falando de menininhas ali que estão 14 anos no baile funk, isso não tem nada a ver com o que eu tô falando pra vocês. Eu tô falando sobre como desenvolve a sua personalidade, pelo menos pelo ponto de vista do Freud, porque ontem eu fiz um vídeo falando sobre o ponto de vista do Jung. Para o Jung, né, a questão sexual não é especificamente o que vai definir o seu comportamento. Para o Jung, né, o que vai gerar essas árvores, por exemplo, eu tenho um comportamento de, sei lá, girar 2 vezes antes de comer minha comida. Esse comportamento está aqui em cima, mas aí ele vai descendo em várias raízes até chegar num ponto. Esse ponto que a gente vê na teoria do Jung é a relação arquétipica, né? E o Jung fala que muitas vezes a gente vai dando sentidos diferentes para as coisas e não necessariamente algo que teve relação sexual lá no começo tem algum tipo de relação, né, com o que você está fazendo hoje em dia. Um exemplo muito básico que o próprio Jung cita no livro dele, O Homem e Seus Símbolos. Lá ele fala sobre a questão dos militares. Se você prestar atenção no militar, ele usa um... Opa, bati aqui no microfone. Ele usa um símbolo aqui, uma simbologia. Aquela simbologia é uns triângulos, não é? Esses triângulos, eles são referentes, né, a imagens fálicas, né? Então, basicamente, quanto for maior o seu triângulo, se é que me entende, maior vai ser o seu poder dentro do exército. E quanto maior a patente, maiores são os triângulos do cara.
Preste atenção. E o Jung fala que essa simbologia, né, no começo era uma simbologia sexual. Hoje em dia, aquela simbologia, ela tem um sentido próprio, entendeu? Então, o sentido próprio que ela tem não tem que ter uma relação diretamente com a questão sexual, mas para o Freud tem. Então, tudo que existe no nosso comportamento, ele tem algum tipo de relação com a nossa relação lá no começo da vida, né? Como a gente interpretou o começo da vida, como a gente interpreta, né, a nossa mãe, os nossos parentes e coisas do tipo, né? Mas enfim, gente, teoria da psicanálise é um negócio bem interessante, ao mesmo tempo que é um negócio bem complexo também. Então eu odeio falar sobre isso, porque às vezes eu posso estar errando em algum ponto. Mas voltando aqui a falar sobre sublimação. Então, quando você tem muito prazer por fazer alguma coisa, quando você tem muito prazer por fazer, sei lá, desenhar, tocar música, fazer coisas artísticas, ou até mesmo jogar videogame, você está sublimando essa energia. A energia já está em você, entendeu? Essa energia de busca pelo prazer. E você acaba encontrando esse prazer em outras coisas. Eu comecei a passar por uma questão parecida, não em relação a sexual, mas em relação à comida. Eu comecei a notar que, tipo, eu tava gostando muito de uma comida específica que uma cozinheira fazia aqui na minha região. Aí eu analisava, pô, por que eu gosto da comida dessa pessoa especificamente e não da comida do cara que mora aqui do lado? Porque se eu fosse comer todos os dias do cara que mora aqui do lado, eu simplesmente sairia de casa, atravessaria a rua e comeria, pronto, voltaria pra casa. Pagaria um preço relativamente barato mesmo, mais ou menos de R$ 3 de diferença, né? Então não vai. Óbvio que não é mais caro quanto, mas acho que não impactaria tanto, né? E aí, quando você para pra pensar por que eu gosto dessa comida específica, eu comecei a analisar bastante, né? Que essa comida que eu comprava dessa cozinha, ela sempre atrasava. Então eu sempre passava muita fome. Então quando eu comia essa comida, eu tava morrendo de fome. E eu comecei a notar que, tipo, o meu corpo, ele começou a entender essa questão de saciar a fome, o prazer de você saciar a fome, porque eu tava atrasando muito. Então eu sempre comia dessa mulher, porque ela atrasava e porque eu tava com muita fome. Então quando eu comia, eu realmente estava necessitando de uma comida. Eu tava às vezes tremendo de fome, eu comia, eu me sentia bem. E eu acabei assimilando, né, a comida a essa questão. Isso também é uma questão de psicologia comportamental, que já é outra linha completamente diferente, mas a gente fala sobre condicionamentos e coisas do tipo, né? No final das contas, todas as 3 linhas, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 20 linhas, qualquer linha de psicologia que você for analisar, vai olhar a mesma coisa, que é o comportamento, e vai tentar analisar por que aquele comportamento surge, ou por que você tem aquele comportamento. No caso da psicologia comportamental, né, ela diria, por exemplo, que eu tô tendo uma necessidade, né, por exemplo, comer, né, e eu tô reforçando o comportamento de comer nessa cozinheira específica, porque ela tá sanando a minha necessidade de ter fome, de saciar a fome. Ela tá saciando a minha fome. Então eu tô tendo um reforço positivo por estar comprando sempre nela. Então o meu próprio corpo, né, ele se adapta a pedir essa comida justamente por conta dessa sensação que eu tenho. Na questão do Freud, na questão do Jung também, você vai ter coisas parecidas. Então a gente pode ter uma análise de como a gente tem como condicionar, né, ou melhor, direcionar, até no caso a gente tá falando de direcionamento de energia, a gente pode direcionar certas questões da gente através de coisas, de mecanismos bem perdi um pouco a atenção aqui porque eu tava mexendo no meu headset, que caiu um pouco aqui porque eu bati no fio, mas enfim, a gente tende, sabe, a analisar as coisas e tende a interpretar elas dessas formas, sabe, formas mais elaboradas, digamos assim. Mas enfim, quando a gente fala dessa questão da sublimação, é justamente você direcionar para outro lado dessas energias. Só que aí que tá o problema, né? Eu sempre explico, né? Tem pessoas que, por exemplo, tem uma pessoa muito simples mesmo. Você vê pessoas muito simples de verdade, pessoas que não tem interesse de estudar, não tem interesse de jogar videogame, assistir televisão, não tem gosto por nada. Aí, como que essa pessoa vive? Como que essa pessoa encontra felicidade? Às vezes só a questão sexual já é o suficiente para saciar a vida dessa pessoa. Então, é uma pessoa extremamente simples, é uma pessoa que não tem necessidades grandes da vida dela, que ela não precisa de grandes coisas. Ela aceitaria, por exemplo, trabalhar num emprego horrível, por exemplo, trabalhar 18 horas por dia e ganhar um salário mínimo e viver na miséria, não porque ela escolheu ou porque ela está passando por uma situação social ruim, mas porque para ela a questão sexual já é o suficiente para sanar todos os problemas da vida dela. Então, se ela tem essa questão sexual bem resolvida, ela se sente satisfeita na vida, ela não tem necessidade de ter coisas maiores. Ao mesmo tempo que tem pessoas que você vê, né, pessoas que
tipo, elas não conseguem se encontrar. São pessoas que precisam de muitas coisas. São pessoas que, tipo, não se sentem felizes mesmo tendo uma boa família, uma boa relação com alguém específico, dinheiro, um bom trabalho ou até mesmo reconhecimento profissional. O reconhecimento pessoal, aliás, não profissional. Então, essas pessoas elas acabam sempre buscando novas coisas, né? Principalmente aquelas pessoas que fazem esportes radicais, né? Que elas se jogam de prédios pra, sei lá, ter algum tipo de sensação diferente, né? Então, por quê? Porque às vezes você vai sublimando tanto que só o prazer sexual não vai te resolver, e aí você acaba encontrando, por exemplo, prazer em desenho. Então você precisa do desenho mais do que o prazer sexual. E aí depois você vai evoluindo até deturpar cada vez mais isso. Então eu acho que todo tipo de neurose, né, ela pode estar nessa base, e você pode analisar cada uma delas, né? Ou caramba, caiu de novo essa desgraça aqui. Você pode analisar cada uma delas como algo que saiu de um ponto e foi para outro. Esse assunto é muito difícil, claro, e eu gostaria muito de expressar melhor pra vocês, né, e explicar um pouco mais desse assunto em outros vídeos também, porque, pô, eu fiz uma faculdade de 5 anos pra entender bem como funcionam essas questões específicas, e até porque, né, tem gente que passa a vida tentando analisar isso e não consegue, então seria muito difícil pra mim explicar perfeitamente pra vocês como isso funciona em 10 minutos, mas eu acho que eu passei a ideia principal pra vocês e como que você pode analisar por que uma pessoa tem um problema mental, por que surge esse problema mental em primeiro lugar, né? Como que a gente vai desvirtuando, né, as nossas energias, né, e como que isso vai evoluindo. Pelo menos no ponto de vista da psicanálise, porque como eu falei para vocês, dependendo do ponto de vista, você tem, da teoria, você tem um pouco de questões aí que pode estar influenciando um lado ou outro. Bom, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Qualquer crítica, qualquer coisa, pode escrever nos comentários que eu vou estar lendo. Eu gosto muito do seu feedback, é muito importante. Você é uma pessoa maravilhosa por assistir esse vídeo até aqui. Se você curtiu, se inscreva. Beijo e até a próxima.